Teremos agora o discurso bíblico com o irmão Valmir Pereira, debaixo do tema: Você está no caminho para a vida eterna? Ouçamos. A Bíblia diz que estamos numa estrada ou caminho estreito e apertado que nos conduz à vida eterna. Com isso em mente, irmãos, vamos aqui imaginar que o nosso salão do reino se transformou num grande ônibus. Vamos pensar assim? Estamos agora num grande ônibus e o destino desse ônibus é nos levar até o novo mundo de Deus. Então, só o fato de estarmos aqui, então, já nos sentimos privilegiados. Mas o fato de estarmos aqui, todos nós, indica isso que caímos aqui de paraquedas? Essa expressão cair de paraquedas significa sem esforço nenhum ou sem conhecimento prévio. Será que essa declaração se aplica a nós? Vamos deixar que a Bíblia responda. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 3. João, capítulo 17 e o versículo 3 passa a dizer assim: Isto significa a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Queremos sublinhar apenas uma palavra aqui nesse versículo: conheçam. Conheçam vem do verbo grego conhecer, que significa ação contínua e esforço. Então, se queremos conhecer algo, o que nós teremos que fazer? Ação contínua e muito esforço. Isso traduz o que nós estamos fazendo até hoje. Conhecemos a verdade, fizemos as mudanças, estamos fazendo até hoje, nos dedicamos, nos batizamos e ainda estamos aqui conhecendo a Deus, ou seja, numa ação contínua, num esforço contínuo também, procurando agradar a Deus da melhor forma possível. Então, essa declaração que nós caímos aqui de paraquedas não condiz com o nosso histórico. Entretanto, irmãos, é fato. Se queremos continuar nesse ônibus, que é a organização de Jeová, que está nos conduzindo para o novo mundo de Deus, precisamos satisfazer requisitos divinos continuamente. Não tem outro jeito. Precisamos satisfazer requisitos divinos diariamente. Por isso que durante a nossa viagem, que nós já estamos fazendo, já estamos viajando, viu? Nós vamos passar por 4 placas de sinalização espiritual. E cada placa que passarmos, vamos fazer uma autoanálise, como disse o apóstolo Paulo. Vamos examinar se nós estamos na fé ou se estamos agradando a Jeová da forma, do padrão que ele deseja. E vamos pontuar aqui alguns aspectos. Por exemplo, alguns estão iniciando a sua viagem agora, se dedicaram, se batizaram. Outros já estão viajando há décadas, outros já há 50, 60, 70, 80 anos. Um outro aspecto, irmãos, é que nenhum de nós vai chegar sozinho no paraíso. Nós vamos chegar sim,
todos juntos, um ajudando o outro, um edificando o outro, um encorajando o outro, um dando ajuda prática para o outro, e esse é um arranjo do próprio Jeová. E mais um aspecto é que Jeová, ele está viajando junto conosco. Que privilégio, né? Jeová viaja junto conosco rumo ao novo mundo de Deus. De que forma? Nos dando conselho, nos dando orientações. É como diz Isaías 48, 17, 18. É como se nós estamos ouvindo uma voz aqui, ó. Este é o caminho, Jeová falando para nós, ó. Continue assim, continue dessa forma. E já aparece ali, irmãos, a primeira placa de sinalização espiritual. Ali diz, olha, só vai continuar a viagem quem estiver aplicando João 4, 23 e 24. Vamos ler, né? É importante. Então vamos ler João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que passa a dizer assim: Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Deus é espírito e os que o adoram têm de adorá-lo com espírito e verdade. Então queremos destacar 2 pontos aqui. Então, de acordo com o texto, Jeová, a adoração que agrada a Jeová é com espírito e verdade. E o que significa adorar a Deus com espírito? Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Jeová guie a nossa vida. Quando isso acontece, nós passamos a ter os mesmos pensamentos de Deus. Que privilégio, né? E a melhor forma disso acontecer é através da nossa leitura diária da Bíblia e meditação. Quanto mais lemos a Bíblia, que é um produto do Espírito Santo de Deus, mais nós teremos os mesmos pensamentos de Deus e isso irá refletir na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, emoções e assim por diante. E Jeová se agrada, como disse aqui Jesus em João 4, 23 e 24. Só que também Jesus falou que o Pai quer que o adorem com verdade. Isso quer dizer que a organização de Jeová, ela está toda estruturada no conhecimento exato da Bíblia Sagrada. Aqui na organização de Jeová não tem lugar para coisas imaginárias, para mitos, para mentiras. Não. É como diz o nosso texto do ano: a essência da palavra de Deus é a verdade. E queremos viver essa verdade todos os dias. Quando fazemos assim, irmãos, adorando o Pai com espírito e verdade, isso nos credencia, nos qualifica a continuarmos aqui todos juntos nesse ônibus, rumando para o novo mundo de Deus. E todos nós estamos de parabéns, continuamos todos aqui, adorando a Jeová da forma que lhe agrada. E já aparece, irmãos, a segunda placa de sinalização espiritual. É um alerta, um texto importantíssimo para seguirmos viagem. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 até o 21. Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 até o 21. Paulo, sob inspiração divina, ele disse assim: as obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas,
ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não continuarão a sua viagem rumo ao novo mundo de Deus. Então, Paulo, ele alistou aqui 15 obras da carne. Nós vamos adentrar, esmiuçar só um pouco, né? Apenas alguns dessas obras da carne. A primeira aqui, irmãos, é sobre a impureza. A impureza, ela envolve uma série de pecados. Vamos destacar apenas alguns. Por exemplo, práticas sexuais ilícitas, fumar, contar piadas obscenas, ver pornografia online ou através de livro, revistas ou qualquer outra plataforma. Tudo isso, aos olhos de Jeová, são práticas impuras. E como disse no finalzinho do 21, quem pratica essas coisas, Jeová foi categórico: não vai herdar o reino de Deus. Jeová já decidiu. Tem uma frase que diz assim: aonde Jeová coloca um ponto final, ninguém coloca uma vírgula. Se Jeová decidiu que o padrão é esse, nós temos que seguir. Por isso, irmãos, se percebermos que as nossas imperfeições, Satanás, o diabo, com a pressão do seu mundo, está nos tentando nos tirar nossa maior alegria, que é servir a Jeová, nos tirar do ônibus, que estamos tão próximo de completarmos a nossa jornada. Faça alguma coisa. Não deixe este mundo satânico destruir a sua e a nossa fé. Se você perceber que alguma dessas práticas está tirando a sua fé, tirando você da organização, haja imediatamente. Não deixe para amanhã. Peça ajuda. Tente cortar esse círculo vicioso o mais rápido possível, porque talvez poderemos até perder o favor de Jeová e não continuarmos a nossa viagem. Paulo disse agora sobre ciúmes, invejas e inimizades. Observe que essas coisas foram colocadas como obras da carne. E voltando no 21, não vai herdar o reino de Deus. Então, se nós observarmos, irmãos, que nós estamos abrigando em nossos corações ainda essas obras da carne, o ciúme, a inveja, a inimizade, aqui foi bem direto. Nós estamos nos colocando em uma situação perigosa perante Jeová, que pode até custar a nossa vida espiritual. Estamos percebendo, irmãos, que estamos agindo ainda dessa forma, de maneira carnal, queremos também agir o mais rápido possível. E Paulo, último aspecto que vamos destacar aqui, Paulo disse sobre a embriaguez. Jeová, ele não condena tomar bebidas alcoólicas. O que é condenável é beber demais. Então, precisamos saber qual é o limite entre o excesso e a moderação. E quem é que pode estabelecer esse limite entre o excesso e a moderação? Cada um de nós precisa estabelecer o seu limite e jamais ultrapassá-lo. Se a bebida está se tornando um pecado secreto, isso irá afetar você e a sua família
mais cedo ou mais tarde. Por isso, irmãos, é importantíssimo fazermos uma autoanálise detalhada e honesta sobre esse assunto. Por isso foi feita algumas perguntas aqui. Vamos fazer e vamos refletir todos juntos. A primeira: será que bebo com mais frequência agora do que antes? Estou tomando bebidas mais fortes? Bebo para fugir de preocupações, estresse ou problemas? A bebida tem causado problemas na minha família? Acho difícil ficar sem beber durante uma semana, um mês ou alguns meses? Se a resposta a alguma dessas perguntas for afirmativa, adote medidas urgentes para corrigir o problema. Porque nós queremos abandonar práticas e hábitos impuros e queremos seguir viagem com uma consciência limpa e tranquila e adorando a nosso Deus da forma que Ele deseja. E o fato de estarmos todos juntos aqui no ônibus, isso prova, irmãos, que todos nós estamos nos esforçando para vencer essas tendências pecaminosas, a pressão do mundo, Satanás com o seu mundo. E o fato de estarmos aqui mostra que estamos, com a ajuda de Jeová, estamos vencendo essa luta diária e isso nos qualifica a continuarmos a nossa viagem rumo ao novo mundo de Deus. E já aparece ali, irmãos, a terceira placa de sinalização espiritual. Estamos quase concluindo a nossa viagem. E ali diz: só vai continuar a viagem quem aplicar Efésios capítulo 4, os versículos 20 a 29. Efésios 4, do 20 a 29, diz assim: mas vocês não aprenderam que o Cristo seja assim. Se de fato ouviram a ele, foram ensinados por meio dele, de acordo com a verdade que está em Jesus, vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade, que está em harmonia com o proceder anterior de vocês e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Continue a renovar a sua maneira de pensar. Revistam-se da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. Portanto, visto que vocês abandonaram a mentira, falem a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros que pertencem uns aos outros. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha enquanto ainda estiverem irados. Não deem chance ao diabo. Quem furta, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos um bom trabalho, a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, para transmitir aos ouvintes o que é benéfico. Queremos destacar dois aspectos apenas aqui, nessas lindas e práticas palavras de Paulo: continuar a renovar nossa maneira de pensar. Então, quando ele fala continuar, é algo contínuo, é algo diário. E o que vai nos ajudar? Nos revestir da nova personalidade. O que é a nova personalidade? A nova personalidade se dá, irmãos, quando nós passamos a cultivar o fruto do Espírito Santo em nossa vida: o amor, a paz, a paciência, o autodomínio, a fé, a brandura, a benignidade, a bondade e muitas outras qualidades. Quando nós passamos a nos revestir dessas qualidades, nós começamos a deixar as obras da carne cada vez mais distantes da nossa vida. E Jeová, ele se agrada dessa nova personalidade. E como é que nós podemos então atingir esse alvo, esse patamar da nova personalidade, que é um esforço diário? Irmãos, nenhum de nós vamos conseguir nos revestir da nova personalidade sozinho. Não temos poder.
para isso. Então, toda ajuda é necessária. Precisamos de Jeová, precisamos do seu Espírito Santo, precisamos de Jesus, precisamos da oração, derramar o nosso coração e pedir a Jeová que nos revistam cada vez mais da nova personalidade. Precisamos dos nossos irmãos, das nossas reuniões, dos nossos sites, congresso, assembleia. Precisamos da Bíblia. A Bíblia e a meditação. A Bíblia, ela é um fruto do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia, ela pode alterar a nossa personalidade. Olha que frase impactante. A Bíblia pode alterar a nossa personalidade. Por isso, irmãos, queremos que a palavra de Deus permaneça em nós. Leitura, oração, esforço diário, vamos estar aí nos revestindo a nova personalidade, e isso vai agradar muito a Jeová e vai nos deixar numa situação muito favorável para continuarmos viagem rumo ao novo mundo de Deus. E se fosse perguntar aqui para os irmãos, quem é que tem uma experiência para contar nesse sentido? Coisas que deixou para trás e hoje está aí, se revestiu da nova personalidade, conseguiu vencer hábitos e práticas impuras. Nós teríamos aqui lindas experiências, mas vamos destacar aqui apenas 3. A primeira é de um homem chamado Frank. Ele decidiu parar de fumar para agradar a Deus. Mas cerca de um dia depois de fumar o último cigarro, ele se viu rastejando debaixo da casa, procurando pontas de cigarro que haviam caído pelas frestas do piso de madeira. Isso foi a gota d'água, disse Frank, quando me vi de 4, vasculhando a sujeira em busca de pontas de cigarro. Fiquei horrorizado. Nunca mais coloquei um cigarro na boca. Despertai de maio de 2010. A segunda experiência do irmão Jeff. Ele foi viciado em pornografia por 10 anos. Estou livre dela há 14 anos. Mas até hoje é uma luta diária. O desejo, embora bem menos intenso, ainda está lá. A curiosidade ainda está lá. As imagens ainda estão lá. Gostaria nunca ter começado a me envolver nessa coisa tão repulsiva. No começo parecia tão inofensivo, mas agora percebo que não é bem assim. A pornografia é perversa e rebaixa todos que se envolvem com ela. Não há nada, absolutamente nada de positivo na pornografia. Agradeço a Jeová todos os dias por ter me livrado dessa praga. E a terceira experiência vem do anuário de 1973, Quebec, Canadá, do irmão Joliette. O irmão Joliette, ele tinha uma barbearia nessa cidade e pertencia ao clube Playboy. Mantinha em seu estabelecimento comercial revistas e retratos pornográficos. Depois que aprendeu a verdade e se batizou, o irmão Joliette conta que essas revistas e retratos pornográficos desapareceram e deram lugar às publicações da sociedade. Junto à porta há uma estante com tratados bíblicos e o letreiro: leve um, é grátis. Este irmão dá testemunho a todos os seus fregueses e num só ano colocou bem mais de 200 livros com eles, bem como muitas revistas e tratados. Ele gravou o discurso do superintendente de circuito numa assembleia e já rodou esse discurso mais de 70 vezes para os seus fregueses enquanto lhes corta o cabelo. E vou deixar aqui uma curiosidade: quer saber quantas pessoas o irmão Juliette colocou nesse ônibus aqui, rumo ao novo mundo de Deus? Vamos ler o anuário na íntegra, essa experiência de 73. Irmãos, então o fato de estarmos aqui é que nós estamos aí nos renovando, nos revestindo da nova personalidade. É uma luta diária e Jeová ele gosta de ver o nosso esforço e estamos credenciados a continuar a nossa viagem. E assim chegamos à nossa última placa de sinalização espiritual. Estamos praticamente concluindo a nossa viagem. Mas só que ali diz, só vai continuar no ônibus, concluir a viagem, quem estiver aplicando Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler e reler, né? Vamos ler. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhe ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias. Olha, Jesus está viajando com a gente. Que privilégio! Até o final da viagem. Irmãos, assim como um dia alguém bateu lá na nossa casa, foi falar sobre o reino, nós gostamos, aí marcou a revisita, iniciou o estudo, aí começamos a fazer mudanças, começamos a assistir reuniões, nos dedicamos, nos batizamos, hoje estamos aqui nesse ônibus tão perto já de ver o cumprimento dessa promessa maravilhosa de Jeová. Só que nós não chegamos, a porta ainda está aberta, e o que Jeová espera de nós? Que nós cumpramos esse texto. Sim, nós temos o dever, a obrigação de pregarmos as boas novas, como disse Paulo, a todos os corretamente dispostos para com a vida eterna. E todas as vezes, irmãos, que nós participamos em quaisquer modalidade de serviço, isso agrada muito a Jeová e também ao nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso então nos qualifica a estarmos aqui rumo ao novo mundo de Deus. Então nós citamos aqui, irmãos, 4 placas ou 4 pontos que nos permitem então estarmos aqui nessa expectativa de chegarmos ao novo mundo de Deus. Vamos relembrar então quais são os 4 pontos para enraizarmos aqui em nosso coração. Primeiro, precisamos adorar o Pai com espírito e verdade. Segundo, queremos abandonar hábitos e práticas impuras, como Paulo listou aquelas 15. Queremos nos revestir continuamente da nova personalidade. E quarto, queremos continuar pregando as boas novas do reino a todas as pessoas em nosso território. Quando nós cumprimos esses 4 pontos, então isso nos qualifica, como repetimos várias vezes, a estarmos aqui rumo ao novo mundo de Deus. Mas se você imagine agora, já aos 44 segundo tempo, estamos quase chegando. Alguém diz assim, mas Jeová está pedindo demais, eu não sei se eu vou conseguir esses 4 pontos, eu acho que eu não vou conseguir, é muita coisa, não vou conseguir. Será que é? Será que Jeová está pedindo demais? Vamos deixar que o próprio Jeová responda. Aqui nós só somos porta-voz. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 11. Deuteronômio 30, 11, o próprio Jeová disse, este mandamento que hoje lhe ordeno não é difícil demais para você cumprir. Não, nem está fora do seu alcance. Fomos feitos segundo a imagem e a semelhança de Deus. Jeová nos dotou de qualidades morais e espirituais. Conseguimos sim demonstrar essas qualidades em nossa vida e nós somos testemunhas vivas disso que nós estamos conseguindo. Imagine, irmãos, quando passarmos por aquela placa que diz seja bem-vindo ao paraíso. Quando passarmos por essa placa e olharmos para trás, para esse sistema iníquo, satânico que ficou completamente destruído, vamos agradecer profundamente a Jeová e dizer que valeu a pena todo o esforço que fizemos para servi-lo. Portanto, irmãos, que continuemos determinados a viajarmos junto com Jeová, rumo ao novo mundo de paz e felicidades eternas.